Nesse momento, imagine-se na vastidão e no silêncio do deserto. A areia dourada brilha sob o sol escaldante, enquanto o vento amolda em formas que dançam sob a luz. Você sente a solidão, mas não é uma solidão qualquer, é uma solidão intensa, quase espiritual. Esse é o cenário que Jesus enfrentou durante os 40 dias em que esteve no deserto, um período de provações que continua a intrigar e fascinar milhões. Mas você já se perguntou, o que ele realmente enfrentou durante esses dias? Quais desafios interiores e exteriores ele teve que superar? Nos próximos minutos, vamos explorar o mistério dos 40 dias de Jesus no deserto de forma profunda e reveladora. Prepare-se para entender não apenas o contexto bíblico, mas também as batalhas espirituais e emocionais que ele enfrentou. Você pode achar que já conhece a história, mas as nuances e detalhes que vamos descobrir poderão mudar a sua perspectiva. Então, continue assistindo. Essa jornada será transformadora. Ao falarmos sobre os 40 dias de Jesus no deserto, imediatamente somos lançados a referências bíblicas. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, é dito que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas o que essa passagem realmente significa? Você pode se surpreender ao descobrir que esse período não era apenas um teste de resistência, mas uma preparação divina para a sua missão de vida. O deserto sempre foi visto como um local de encontros espirituais. Desde Moisés até João Batista, muitos passaram por esse lugar árido para se encontrar com Deus. Será que, ao contrário do que muitos acreditam, os 40 dias de Jesus foram uma oportunidade de aprofundar sua conexão com o Pai e refletir sobre sua missão? E assim, Jesus se encontra solitário, sem alimento e água, em um ambiente hostil. Uma situação que poderia ser vista como desoladora. Mas, e se dissermos que esse era um momento crucial para definir seu propósito? Com cada grão de areia que tocava seus pés, talvez ele estivesse ponderando: qual será o custo de minha missão? Que sacrifícios eu terei que fazer? Essas perguntas ecoam em sua mente, e podemos imaginar a gravidade desse momento. Você pode estar se perguntando em qual é a verdadeira essência da tentação que Jesus enfrentou. O que estava em jogo durante esses dias? As tradições cristãs dizem que ele foi tentado de várias maneiras, a transformar pedras em pão, a se jogar do pináculo do templo e a adorar Satanás em troca de reinos. Esses desafios não representavam apenas prazer físico ou poder temporal, mas questões muito mais profundas sobre fé, missão e identidade. Por exemplo, ao ser tentado a transformar as pedras em pão, Jesus não estava simplesmente sendo desafiado a satisfazer sua fome. Essa tentação representa uma luta interna, a necessidade de se desviar do caminho certo, buscando respostas fáceis ou benefícios instantâneos. É uma questão que todos nós enfrentamos em nossas vidas, quando nos deparamos com a tentação de buscar atalhos que nos desviem de nosso propósito maior. Por que Jesus escolheu responder a cada uma dessas tentações com versículos da Escritura? Aqui está algo que pode surpreendê-lo. As respostas de Jesus nos mostram que ele não apenas conhecia as Escrituras, ele internalizou seus ensinamentos. Ele encontrou força espiritual para resistir às tentações, usando cada palavra como uma armadura contra as investidas do inimigo. Isso nos leva a refletir, em momentos de dificuldade, como respondemos às nossas próprias tentações? Será que temos as ferramentas espirituais para resistir? A luta de Jesus no deserto é um convite para todos nós. Cada um de nós enfrenta momentos desafiadores em nossas vidas, e a resiliência que ele demonstrou serve como inspiração. É um lembrete de que a provação não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de crescimento. Enquanto você pensa nisso, considere em quais são os desafios que o deserto da sua vida atualmente apresenta. No entanto, vamos mais fundo nessa reflexão. É interessante observar que o deserto simboliza mais do que um local físico. Ele representa um estado emocional e espiritual, um lugar onde a vulnerabilidade e a solidão se encontram. Um lugar onde a verdadeira essência de quem somos é testada. Você talvez não tenha reparado, mas muitos de nós já passamos por nossos próprios desertos. Esses momentos de crise, angústia ou solidão são essenciais para moldar nosso caráter e visão de vida.
Em uma perspectiva histórica, o deserto era também um espaço de purificação. O povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de chegar à Terra Prometida, enfrentando suas dúvidas, medos e questionamentos. O que será que Jesus refletiu ao longo desses 40 dias? Será que ele também estava lidando com memórias e ensinamentos de sua herança cultural e religiosa? Essa busca por identidade pode ser outro aspecto fascinante a considerar. Vale lembrar que, após os 40 dias, Jesus emergiu do deserto não apenas como um homem fortalecido, mas como o Messias escolhido, com uma clareza de propósito que ecoaria por gerações. A verdadeira transformação que ele viveu durante esse período gerou uma nova visão de vida e missão. Quando você para pensar, isso levanta outra pergunta. Quantas vezes nós seguimos em frente sem nos permitir viver nossas próprias experiências de transformação? Conforme o sol se punha no deserto, Jesus enfrentava mais do que a solidão e a fome. Estava confrontando os maiores demônios que poderiam existir em aqueles de sua origem, de suas crenças, e da responsabilidade que vinha com sua ação. É possível que, em silêncio, ele tenha dialogado consigo mesmo, pesando o que significaria ser filho de Deus em um mundo que não compreendia essa verdade? O que será que ele sentiu diante da imensidão da responsabilidade que carregava? Você pode estar se perguntando, qual a relevância disso tudo para nós, hoje? O que os 40 dias de Jesus podem nos ensinar sobre enfrentar desafios contemporâneos? A verdade é que cada um de nós pode se ver no deserto de Jesus. Quando as dificuldades parecem se acumular, quando temos que lutar contra expectativas externas e internas, podemos usar a história dele como um modelo. Ele não apenas resistiu, mas também se fortaleceu, e isso traz um insight vital: os desafios podem gerar crescimento e clareza. Agora, vamos refletir sobre um aspecto que você talvez não tenha considerado antes, na solidez da fé de Jesus. Dizer que ele estava no deserto é uma coisa, mas realmente vivenciá-lo é outra. Ele foi para um lugar desolado, onde as distrações eram mínimas, e as vozes externas eram silenciadas. Não é interessante pensar que, em meio ao barulho do mundo moderno, a verdadeira conexão e a força espiritual surgem quando nos afastamos? Você, em suas próprias lutas, encontra tempo e espaço para essa reflexão interna? Ao analisarmos a Bíblia, percebemos que Jesus não estava apenas refletindo sobre suas capacidades, ele estava também modelando uma forma de resistência e conexão com Deus que todos nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas. Agora, cada vez que você se deparar com dificuldades, pense em Jesus e sua jornada no deserto. Ele se permitiu sentir, ele se permitiu lutar. Isso não é apenas uma narrativa antiga, mas um guia prático para enfrentarmos nossas próprias tempestades. Enquanto avançamos para nosso próximo tema, lembre-se, a jornada de Jesus no deserto não foi um mero teste, mas uma missão de vida. Cada dia que se passava, cada súplica e cada provação estavam preparando-o para o que estava por vir. Esse processo é fundamental não apenas para Jesus, mas para cada um de nós. O que mais podemos descobrir sobre essas experiências que ele viveu? O que estas lições podem nos ensinar sobre enfrentamos nossas próprias crises? Prepare-se, pois a segunda parte dessa exploração trará respostas que você pode nunca ter imaginado. Vamos desvendar juntos o que realmente aconteceu após os 40 dias, o impacto que isso teve em sua missão e como essas verdades ainda reverberam hoje. Não saia ainda, a jornada de descoberta está apenas começando. Agora que já exploramos a profunda essência dos 40 dias de Jesus no deserto, vamos avançar para a segunda parte dessa jornada reveladora, que se concentra no que aconteceu depois desse momento de provação e como isso moldou sua missão. Após os 40 dias, Jesus emergiu do deserto, não apenas fisicamente exausto, mas espiritualmente renovado. A primeira coisa que encontramos nos evangelhos é o resgate de seu propósito. Carregado de uma nova clareza, ele sabia que tinha uma missão a cumprir em espalhar a mensagem do amor de Deus e trazer esperança aos marginalizados e aflitos. O deserto não era um fim, mas um meio através do qual ele encontrou sua verdadeira identidade e vocação. Imagine a cena em Jesus, após esse intenso período de introspecção, começa a caminhar pelas ruas poeirentas da Galileia, compartilhando seu ensinamento.
Ele fala sobre o reino de Deus e realiza milagres. Essa transição é emblemática da transformação que ele experimentou. Não é fascinante pensar que as dificuldades e as tentações que ele enfrentou lhe deram a força necessária para resistir às pressões do mundo exterior? Lembre-se, após os desafios no deserto, Jesus não cedeu ao desejo por reconhecimento ou poder. Ele escolheu o caminho da humildade e do serviço. Mas a pergunta que surge é: em como essa nova perspectiva se manifestou em seu ministério? Ao longo de sua jornada, vemos Jesus abordando questões da sociedade que desafiavam as normas da época. Ele se cercou de publicanos, pecadores e enfermos, onde muitos se afastavam. Em muitos aspectos, sua escolha de se associar com os marginalizados é uma reflexão direta de sua batalha interna no deserto. Ele se opôs à tentação do elitismo e do poder, fazendo em vez disso a opção por uma vida de compaixão e inclusão. Um dos momentos mais significativos que exemplifica essa transformação é o Sermão do Monte. Lá, Jesus não só oferece consolo, mas também redefine o entendimento da justiça e da graça. As bem-aventuranças que ele proclamou falam diretamente às realidades de vida daquelas pessoas que, como ele, muitas vezes se viam em suas próprias lutas e desertos. Jesus falou aos necessitados, prometendo que eles seriam confortados, e àqueles que tinham sede de justiça, saciados. Ele se tornou a voz da esperança, e esta mensagem ecoa ainda hoje. Outro aspecto intrigante é como Jesus lidou com a tentação após o deserto. Em vez de buscar reconhecimento ou poder, ele constantemente se voltava para o Pai em oração. O diálogo que ele mantinha com Deus era fundamental. Isso nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, quando nos tornamos bem-sucedidos ou enfrentamos nossas batalhas, como estamos conectados espiritualmente. Nós também temos um deserto a passar, e a maneira como lidamos com isso pode ter um impacto profundo em nossa própria jornada. Com isso em mente, vamos explorar mais algumas das histórias de sua vida depois do deserto. A famosa multiplicação dos pães e peixes é um exemplo contundente. Aqui, Jesus alimenta uma multidão de milhares com 5 pães e 2 peixes. O que podemos aprender com este milagre? Se olharmos atentamente, perceberemos que essa ação vai além de um milagre físico, é uma profunda declaração sobre a generosidade, compartilhamento e o poder da gratidão. Jesus, que em seu deserto enfrentou a tentação de transformar pedras em pão, neste momento demonstra que o verdadeiro alimento é aquele que nutre o espírito e não apenas o corpo. Além disso, considere a forma como ele tratou a mulher samaritana no poço. Em uma conversa que desafiava normas culturais e sociais, Jesus ofereceu vida e esperança. Ele falava sobre uma água viva, simbolizando a saciedade que só pode ser encontrada em um relacionamento genuíno com Deus. É atraente pensar que, mesmo após os desafios enfrentados no deserto, sua missão era de restauração e reconexão, não de julgamento ou condenação. É igualmente importante mencionar que, enquanto Jesus enfrentou diversas provações e perseguições, ele também compartilhou os princípios de servo-leadership. Uma de suas últimas lições que ecoa poderosamente é quando ele se abaixa para lavar os pés de seus discípulos. Aqui, vemos não apenas um ato de humildade, mas uma reiteração da ideia de que, para liderar, devemos, acima de tudo, servir. Essa perspectiva é uma virtude rara, tanto na época de Jesus quanto na sociedade nos dias de hoje. Conforme nossa reflexão avança, se torna claro que as experiências de Jesus no deserto foram cruciais. Elas não foram apenas um tempo de solidão e tentação, mas uma plataforma de onde ele pôde se lançar ainda mais profundamente em sua missão. Podemos encontrar um paralelo em nossas próprias vidas, quando nossas lutas e desafios nos forçam a olhar para dentro e a reavaliar o que verdadeiramente importa. Todos nós passamos por desertos, e eles podem nos moldar, assim como moldaram Jesus. À medida que nos aproximamos do encerramento de nossa jornada, é essencial refletir sobre o legado que Jesus nos deixou. Sua vida não foi isenta de dor, solidão ou dificuldade, mas em vez disso, serviu como um exemplo de como enfrentar desafios de maneira corajosa e resiliente. Ele demonstrou que resistência e vulnerabilidade não são opostos, elas coexistem. Ao confrontar suas tentações com a verdade das Escrituras, ele nos lembra da necessidade de nos armarmos com a palavra e a oração em nossas próprias batalhas.
Você já pensou sobre como as experiências de Jesus podem iluminar a sua própria vida? Nos momentos em que você se sente perdido, sem direção ou enfrentando uma tempestade, lembre-se de seu deserto. Considere como ele utilizou esse tempo para buscar seu propósito e fortalecer sua fé. Pode ser uma oportunidade para você também avaliar suas próprias dificuldades e como elas podem se transformar em catalisadores de crescimento. Em conclusão, a figura de Jesus no deserto é uma metáfora poderosa para todas as nossas lutas e provações. Ele nos mostrou não apenas que os desertos são inevitáveis, mas que também são profundamente transformadores. Ao enfrentarmos nossos próprios desafios, podemos nos lembrar que é possível emergir mais forte, mais consciente e mais conectado ao nosso propósito. Quando olhamos para a jornada de Jesus, somos inspirados a não apenas sobreviver, mas a transformar nossas dificuldades em oportunidades de renovação e serviço. Encerrando nossa reflexão, lembre-se de que não importa quão desolador possa parecer o deserto, temos em nós a capacidade de encontrar esperança, propósito e transformação, assim como Jesus fez. Que cada um de nós possa ser guiado a abraçar nossas experiências, aprendendo a crescer na fé e a servir aos outros, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A jornada não termina aqui, e ela apenas começa a se expandir, convidando-nos a vivenciar cada dia com mais intenção e gratidão.